Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar início agora a mais uma aula, agora nessa aula 4 teórica sobre o assunto de razão e proporção. Essa aqui vai ser a nossa última aula teórica sobre esse assunto. As próximas aulas eu vou trazer mais alguns exercícios, algumas aplicações, ok? Na aula de hoje a gente vai falar especificamente sobre o assunto de regra de 3 composta, beleza? Bom, qual a diferença da regra de 3 composta para a regra de 3 simples que a gente já havia visto na última aula? Bom, na regra de 3 simples que a gente já tinha visto na última aula, né, é, nós usávamos duas variáveis ali. Eu tinha dado até o exemplo do açaí, né? Eu usei, por exemplo, o número de trabalhadores e a quantidade de açaí produzido. Ou os ml de açaí e o preço. Enfim, eram sempre duas variáveis. Agora na regra de 3 composta, a gente vai usar três variáveis nesse caso, beleza? E se atentando sempre àquela questão do inversamente e diretamente proporcional. Eu vou explicar aqui para vocês durante o decorrer da aula, beleza? Para explicar, eu vou dar início aqui já com um exemplo. Bom, esse aqui eu vou dar o exemplo dos trabalhadores. Vamos supor que nós temos 10 trabalhadores que eles têm que construir, vamos supor, uma casa. Temos 10 trabalhadores. Para eles construírem essa casa, eles vão demorar 9 horas por dia e 6 dias. Ou seja, 10 trabalhadores vão trabalhar 6 dias e 9 horas por dia para construir essa casa. Eu quero saber. Eu quero saber quanto que 12 trabalhadores trabalhando 5 horas por dia, em quantos dias esses trabalhadores vão finalizar essa casa. Ok? Aqui vocês podem ver que é onde está o x ali na quantidade de dias, né, que é incógnito que a gente quer descobrir. E o que a gente vai fazer na regra de 3 composta? A gente vai colocar um valor sobre o outro, né? Ali com os que tem a mesma variável, né? Trabalhadores sobre trabalhadores, horas sobre horas e o dias sobre dias, né? No caso aqui o x, né? Que é a variável que a gente quer descobrir, ficou aqui na variável dias, né? Ok? Qual o próximo passo? A gente vai fixar aonde está o x. Onde tiver o x, a gente vai pegar e vai colocar uma seta para cima, em cima no dias, ali onde está o x, né? A nossa variável que a gente quer descobrir. Nossa incógnita, né, no caso. Beleza, agora a gente vai analisar as outras variáveis em comparação com a que está a nossa incógnita, né? No caso, nós vamos avaliar trabalhadores em comparação aos dias e horas em comparação aos dias. Se eu fazer um paralelo aqui entre trabalhadores e dias, aqui eu estou aumentando o número de trabalhadores. Reparem que está de 10 trabalhadores aumentou para 12. Se eu aumentar o número de trabalhadores, vocês concordam que o número de dias vai diminuir, né? Quantos mais trabalhadores, menos dias eu vou precisar trabalhar. Então, essas duas variáveis, elas são inversas, são inversamente proporcionais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar agora uma seta para baixo ali na parte de trabalhadores. Vou fazer a mesma coisa com horas agora, vamos comparar horas com dias. Se eu diminuo o número de horas, eu vou ter que aumentar o número de dias. Concordam? Quanto menos horas por dia eu trabalho, mais dias eu vou ter que trabalhar. Então elas são inversamente proporcionais também. Enquanto eu diminuo as horas, aumento os dias. Aí eu vou lá e coloco uma seta inversa na quantidade de horas também. Então ficou uma seta nos trabalhadores para baixo e nas horas para baixo e na seta de dias para cima. O que essas setas representam? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui e vou colocar em resultado numérico. Aonde estava a seta para baixo, eu vou inverter os valores, né? Tava 10 em cima e o 12 embaixo, eu vou inverter, vou colocar 12 sobre 10 e multiplicar pelas horas, que também foram invertidas, porque a seta estava para baixo. Então vai ficar 5 sobre 9. Isso é igual a 6 sobre x. E a partir disso daqui, a nossa equação está formada, é só a gente descobrir o valor de x. Fazendo aqui as multiplicações e a manipulação algébrica, a gente chega que x é igual a 9. Então, nesse nosso problema aqui, para 12 trabalhadores trabalhando 5 horas por dia, seriam necessários 9 dias para trabalhar, para finalizar essa casa, né, no caso. Beleza? Vamos dar mais um exemplo aqui. 9 dias de trabalho. Beleza. Outro exemplo. É uma construção de um muro. Eu tenho um muro de 80 metros. Para construir esse muro de 80 metros, eu preciso de 20 pessoas trabalhando 10 dias. Beleza, esses são meus dados iniciais. O que eu quero saber agora? Eu quero saber, para construir um muro de 60 metros, com 30 pessoas, quantos dias eu vou precisar trabalhar. E aqui eu já coloquei direto as setas. Coloquei a seta para cima, onde está a nossa incógnita, que está o x, né? E vou comparar as outras variáveis em comparação à variável dias. Ok?
Muro, comparando o muro com dias. Se eu estou diminuindo a metragem do muro, né, o tamanho do muro, menos dias eu vou precisar trabalhar, concordam? Se eu estou diminuindo o tamanho do muro, eu vou precisar trabalhar menos. Então, ó, reparem que eu diminui o muro e diminui o dias também. Então, elas são proporcionais. A seta continua para cima, então, porque elas não são inversas. Então, a seta eu coloquei na mesma direção da direção da variável dias. Ok? E agora, analisando pessoas e dias. Se eu aumentei o número de pessoas, eu vou diminuir o número de dias, concordam? Quanto mais pessoas trabalham, menos dias vão precisar trabalhar. Então, são inversas. Botei a seta para baixo ali em pessoas. E agora a mesma história. Eu vou inverter aonde tiver a seta para baixo. Onde estava o muro lá, a seta continuou para cima, então não precisei alterar, ficou 80 sobre 60. Onde estava pessoas, eu precisei inverter porque a seta estava para baixo, 30 sobre 20, é igual a 10 sobre x. Resolvendo isso daqui, fazendo a manipulação algébrica, a gente chega à conclusão que x é igual a 5. Então, para esse caso aqui, esses trabalhadores precisariam trabalhar 5 dias de trabalho, 30 pessoas trabalhariam 5 dias de trabalho para construir esse muro de 60 metros. Beleza, pessoal? Esse foi o conteúdo, a parte de razão e proporção a gente fechou aqui. As próximas aulas vão ser com mais resolução de exercícios para poder fixar bem, né? Obrigado pela atenção.